Olá! Hoje o Conexões debate a mídia na atualidade e como a forma de produzir notícias mudou. O monopólio da informação, embora ainda esteja nas mãos dos grandes veículos de comunicação, começa a apresentar novos caminhos. Hoje, as redes sociais e a internet trazem novos fatos e notícias e também dá voz a quem antes não tinha espaço. Se antigamente era necessário esperar as informações trazidas pelos meios de comunicação para ficar informado, hoje as pessoas podem gerar conteúdos e acabar pautando os veículos. Essa facilidade levanta alguns questionamentos. Como produzir notícias hoje? Não seria a hora de regulamentar a internet? Podemos falar que a mídia tradicional ainda agenda a sociedade? E para tentar responder estas e outras questões, estão aqui no estúdio do Conexões em mais um debate ampliado, Maria José Braga, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui, é sempre muito bom que a gente possa debater a mídia brasileira e o papel dos profissionais e da sociedade em geral na produção de informações. Também temos aqui no estúdio Emerson Kran, que é radialista. Muito obrigada, Emerson. É um prazer. E para finalizar, estamos com o professor Edson Spentoff, que é coordenador do curso de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Muito obrigada, professor. Olá, eu que agradeço o convite, é sempre bom participar desse debate. Bom, para começar, uma pergunta bem ampla para que vocês respondam para a gente. Qual é o papel que a sociedade espera dos profissionais da comunicação hoje em dia? O jornalismo pode ser dito que ele está em crise? E a ideia de reportar hoje em dia, a ideia do repórter, que reporta as notícias, ela ainda é necessária com essa evolução da internet e das redes sociais? Quem quiser começar? Olha, eu creio que a crise ela possa ser vista de formas diferentes, dependendo de quem faz a análise. As grandes redes, as grandes mídias, pode dizer que existe uma crise. Nos últimos 30 dias, 2 grandes jornais norte-americanos foram vendidos. Né? O The Boston Globe foi vendido por 70 milhões e em 1993 ele foi adquirido por 1 bilhão e 100 milhões. Né? Então, assim, existe uma crise dentro do impresso, e aí o professor Edson pode falar com muito mais propriedade, mas também, se você for perguntar aos grupos que trabalham com mídias, que hoje são chamadas de alternativas, não sei se é um termo adequado para isso, não existe uma crise, existe uma reformulação, uma transformação na forma de produzir e distribuir esse conteúdo, que antes do advento da internet era focado, estava nas mãos de poucos, né? E que ainda existe, né? A mídia está, a informação ainda, a forma de produzir ainda está nas mãos de poucos no que se diz respeito à capacidade de distribuição, né? Contudo, por exemplo, a Globo ainda detém 45% da audiência, mas em contrapartida fatura 70% do bolo publicitário, né? Então, assim, a crise ela pode ser vista de várias formas, né? E é nesse ambiente que a gente está vendo toda essa transformação, toda essa revolução. Professor, você poderia contribuir também? Bem, eu concordo com o Emerson de que a gente pode pensar em crise realmente de diversos pontos de vista. Há uma crise que se costuma chamar de crise de modelo de negócios, sobretudo, né? Quer dizer, um modelo de negócios do jeito que a mídia vinha trabalhando ele, concentração em poucos veículos, quase um monopólio de distribuição de informação em grande alcance e tal. Então, de fato, nesse aspecto, a internet como uma plataforma geral, e aí inclui os diversos usos da internet, redes sociais, etc., ela criou um novo cenário. Ela criou um cenário concorrencial, inclusive, para os veículos de comunicação. Mas veja, agora mesmo o Washington Post foi adquirido pelo magnata da Amazon. E que, numa carta ao público e aos jornalistas que vão ser mantidos na empresa, disse que o lugar do jornalismo na sociedade está mantido.
e mais ainda precisa ser reforçado. Então, uma coisa que eu não tenho concordado com algumas análises de que o jornalismo acabou, houve uma mudança, sobretudo de plataforma, de distribuição e de veiculação, e com isso alguns rearranjos na forma de produção da notícia, da informação, mas a informação como res pública, ou seja, como coisa pública, que é um fruto da modernidade, baseado nos direitos humanos fundamentais, entre eles o de receber informações de qualidade, de credibilidade, sobre a coisa pública, isso não acabou. Pode fazer qualquer pesquisa com a sociedade que ela vai dizer, não, nós continuamos querendo informação bem tratada, com respeito, com credibilidade e mais, que não se misture com publicidade, com mera opinião, com informação institucional, com uma série de outras formas de expressão que, entre aspas, podem contaminar a informação razoavelmente pura de que o cidadão necessita para se orientar na sociedade, né? E a Constituição e as próprias declarações de direitos humanos, elas protegem a informação como coisa pública, mas não é qualquer informação, é informação jornalística. Veja, as diversas formas de comunicação, de expressão, estão distintamente protegidas na Constituição. Quando você vai no título dos direitos e garantias fundamentais, está lá garantido o direito de expressão a todos os cidadãos. Importantíssimo, herança das declarações de direitos humanos, etc, etc. A produção artística, intelectual, científica, etc., e de comunicação está garantida em outro dispositivo. E a informação jornalística também está especificamente nominada no parágrafo 1º do artigo 220, dentro do capítulo da comunicação social. Nenhuma lei constituirá embaraço à plena liberdade de informação jornalística. Ou seja, a sociedade, e não especificou o que é jornalística. Então ficou subentendido que jornalístico é o que se pratica como jornalismo na sociedade, os mais altos valores jornalísticos, a pluralidade, a verdade, fidelidade aos fatos, etc, etc. Então a sociedade, me parece, ela ainda continua querendo isso. O que a internet trouxe como um todo é uma possibilidade de fato. Primeiro, ela trouxe a concorrência ao negócio das empresas. Segundo, ela trouxe uma possibilidade de comunicação à sociedade infinitamente maior do que antes. E, como disse o Emerson, uma possibilidade, com outras palavras, disse isso, a possibilidade de oferecer também uma outra versão, às vezes, dos fatos, ou complementar os fatos, ou adicionar informações, porque a mídia não pode estar em tudo, até porque ela é meio monopolista, ou oligopolista, tá? Então ela trouxe essa possibilidade. Mas, veja, isso não transformou a informação jornalística e nem transformou, e aí eu estou contra algumas teses também, o cidadão necessariamente em jornalista. Porque uma pesquisa recente mostrou, que eu acho muito interessante, mostrou assim, e aí entrando um pouco no seu texto inicial, mostrou que hoje grandes fatos não são mais sabidos em primeira mão por quem tem acesso à internet, pela mídia tradicional. Mas a mesma pesquisa mostrou que imediatamente as pessoas correm aos veículos tradicionais para checar aquela informação. E, por exemplo, quem usa Twitter só retuita quando puder ter checado a informação e quando informar para o seu público do Twitter qual é o link, qual é a fonte da sua informação de credibilidade. E é assim mesmo, e eu acho que isso demonstra o valor ainda e a necessidade ainda da mediação jornalística da realidade. Só para concluir e fechar meu círculo aqui de raciocínio, por que o cidadão não vira jornalista? O cidadão produz um tipo de informação extremamente útil, interessante e colaborativa com a mídia, mas para ele virar um jornalista e para praticar os mais altos valores jornalísticos, ele precisa tempo, primeiro. O sujeito que testemunha um acidente de trânsito pode até relatá-lo
sumariamente e mandar uma foto para a redação do jornal. Mas para ele fazer jornalismo, ele vai ter que ouvir as fontes, vai ter que ouvir as autoridades, vai ter que contextualizar, vai ter que se dedicar a isso, vai ter que perder tempo, perder entre aspas, tempo. E vai ter que se utilizar dos mais nobres valores jornalísticos, né? Para ter credibilidade, ter confiabilidade, ter uma utilidade para o seu, prestar um serviço verdadeiramente público. Acho que é um pouco nesse cenário que a gente ainda se encontra. Pegando o gancho da última frase do professor Edson, eu diria que o cidadão não vira jornalista da mesma forma que o cidadão não vira contabilista, da mesma forma que o cidadão não vira farmacêutico, mesmo conhecendo uma gama de remédios, da mesma forma que o cidadão não vira motorista, apesar de dirigir o seu carro, mas ele não cumpre a função profissional de motorista. Então, existe nas sociedades complexas contemporâneas uma divisão do trabalho. E por que existe uma divisão do trabalho? Não é meramente para a exploração capitalista do trabalhador. Existe uma divisão do trabalho porque existem N atividades que precisam de ser desempenhadas e muitas dessas atividades, inúmeras atividades, precisam ser desempenhadas por profissionais. Profissionais que de alguma forma se capacitaram e adquiriram habilidades para exercer essa profissão. No caso do jornalismo, a gente sempre diz que é bastante interessante uma profissão que é questionada inclusive pelos próprios profissionais. Algo que é espantoso. A gente nunca vê um médico, de alguma forma, achar que a medicina popular, né, se iguala à medicina científica. Isso eu nunca vi em toda a minha vida, inclusive conversando muito sobre a questão da divisão do trabalho. E nós vemos no jornalismo, inclusive, profissionais questionarem. Então, por quê? Por um motivo muito simples. Porque todos nós nos comunicamos. O ser humano se difere dos outros animais não pelo raciocínio, isso já está comprovado, né? Mas pela linguagem complexa, pela capacidade de elaboração, inclusive de abstrações. Só o ser humano pode abstrair. Isso nos dá uma capacidade comunicacional muito maior do que qualquer outro animal que a gente tenha conhecimento. Se todos nós nos comunicamos, se todos nós aprendemos a escrever, né? Aprendemos a falar, parece muito simples que todos nós podemos produzir informação. E produzimos. É verdade, todos nós produzimos informação e estamos o tempo todo dialogando com as pessoas que estão próximas com a gente e, por meio da nova plataforma da internet, às vezes dialogando com um número expressivo de outros cidadãos. Mas a gente precisa de fazer uma diferenciação, e que o professor Edson já fez, do que é a informação jornalística. Então, informação todos nós produzimos. Obviamente, para ficar do ponto de vista das profissões reconhecidas pela sociedade, obviamente um professor de biologia produz muito mais informação sobre biologia do que um jornalista. Isso é consenso, né? Mas o jornalista, ele é o profissional que pode, inclusive, trabalhar essas informações complexas que são produzidas por outros profissionais e fazer isso chegar de forma bastante compreensível para o público em geral. Então, quando a gente fala de informação jornalística, nós estamos falando de uma informação específica, que pressupõe uma mediação com as produções de fonte dessas informações e um burilamento dessa informação com base nas técnicas e nos princípios jornalísticos. Então, a gente não pode esquecer que existem técnicas e princípios jornalísticos que estão por trás da produção dessa informação. E aí, é muito estranho que se surja debates que para mim são falsos debates, como do fim do jornalismo. Pelo contrário,
para nós da Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE, e também para a Federação Internacional dos Jornalistas, que congrega entidades de jornalistas do mundo todo, o jornalismo se reafirma como necessidade nessa profusão imensa de informação. Essa profusão imensa de informação, muitas vezes, mais confunde do que esclarece. E aí, a necessidade do jornalismo, praticada por profissionais jornalistas. Não interessa a plataforma. Não interessa a plataforma. O cidadão comum, ele vai no jornal impresso documentar o que ele viu na internet, o que ele viu na televisão. Okay. Mas o cidadão comum pode também ir num blog de um jornalista que está utilizando a plataforma da internet, mas está fazendo produção jornalística. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente continua debatendo a mídia no próximo bloco.